bacana. Vamos aqui fazer mais uma aula de história, novamente com o professor Cleudemir, né? E hoje, gente, nós vamos falar sobre esse povo aqui, os fenícios. Semana passada, a gente assistiu uma aula, a gente fez uma aula aqui sobre os hebreus, certo? E hoje a gente vai falar sobre essa civilização aqui, né? Os fenícios. Esses fenícios, gente, eles também eram de origem semitas, né? Como eu falei na semana passada, os hebreus, eles eram descendentes dos semitas, que vêm dos filhos de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. E os fenícios, eles se destacaram muito na parte do artesanato, da navegação, né? Construção de navios. Eles se destacaram muito nisso. Primeiro porque a faixa de terra que eles tinham, gente, era muito pequena. Eu vou aqui no mapa mostrar para vocês. Então, essa região aqui, vermelhinha, ó, que tem a cidade de Ugarite, Ará, Sidom, Tiro, Beirute, né? Essa partezinha laranja aí, vermelha não, laranja, né? Era a Fenícia. Mais para dentro do interior, tinha as montanhas, não tinha como eles ultrapassarem, porque era muito difícil o acesso. E já tinha outros povos, né? Subindo já era a região asiática, descendo era a região do Egito, e já tinha povos lá, né? Era muito habitado. E eles se lançaram aos mares, né? O mar é que estava na frente deles. Então eles começaram a se destacar na navegação. Eles aproveitaram, gente, a grande quantidade de cedro que existia nas florestas da Fenícia, né? A Fenícia, gente, antiga, ela é o Líbano hoje, né? Região que engloba o Líbano, que é um país. E eles lá tinham muito cedro, né? E esse cedro, como é a madeira amarga, né? Que o cupim ele não rói por conta de ser amargo, o gosto é ruim. Então ficava difícil dela se acabar, né? Apesar de ser a madeira mole, ela é leve, fácil de esculpir, fácil de entalhar, de serrar, de produzir, de cortar. Ela não produz felpa, essas coisas, é uma madeira muito macia. Então, ela é muito fácil de produzir as coisas, de moldar. Então, lá tinha uma floresta muito grande, eles começaram a investir nessa parte, né? Da floresta, da madeira de cedro, né? E eles começaram a produzir navios mais leves, né, mais resistentes. E apesar do cedro ser leve, ser macio, ele é resistente. É uma madeira não é fácil de quebrar. É uma madeira difícil de quebrar, certo? Ela resiste à água, ela resiste a sol, certo? Então, madeira de cedro, ela resiste muito ao tempo. Então, os fenícios eles se destacaram nessa parte, né, na produção de navios. Tanto faziam para eles, como faziam para vender. Nesse tipo de objetos feitos de madeira, gente, eles também passaram a produzir móveis, né? Móveis, utensílios domésticos, né? Para poder utilizar nas casas das pessoas. E eles não produziam somente para eles produziam para vender também para fora, né? Para outros países, como o Egito, como a Mesopotâmia, toda essa região aí que estava cercando ele, né? Pelo território geográfico. Mas, além disso, eles também tinham um conhecimento muito forte na parte da metalurgia, né? A produção de objetos de metais, né? De ouro, de prata. Também eles sabiam produzir o vidro, né, gente? Aqui a gente tem uma amostra, né, de um objeto feito à mão, mas de vidro, professor. Feito à mão, como é que pode? Gente, o vidro, a matéria-prima do vidro é a argila. Essa mesma argila que a gente produz a telha. Eu não sei se vocês já perceberam, quando o cara chega assim com uma carrada de telha, ou então aquele tijolo furado, ele dá umas pancadas assim, chega tine, né? A gente lembra muito vidro, né? Tanto é que um pedaço de telha, de tijolo daquele quando quebra, ele corta a gente facilmente, né? Porque é tipo vidro mesmo, né? Então,
para você transformar argila em vidro, eles lá botavam alguma coisa misturado que era a massa vulcânica, né? Essa massa, uma argamassa que eles retiravam dos vulcões, né? Das bases dos vulcões. Essa argamassa, né? Vulcânica, com argila. Essa massa vulcânica eles tiravam seca, né? E misturavam com argila. Colocava água e assim eles produziam o objeto, colocavam no fogo, bem amarelinho, né? Quando eles queimam muito, fica ali laranja, meio amarelado, uma coisa assim, né? Meio avermelhado, sei lá. Quando você bota um ferro no fogo ali, ele fica um pouco vermelho, alaranjado, né? Então, a argila também fica daquele jeito. Só que quanto mais tempo ela passa, mais dura ela vai ficar depois que ela secar, depois que ela esfriar. Então, se produz o vidro dessa forma, né? E eles comercializavam esses objetos feitos de vidro, né? Feitos de ouro também, né? De prata, que estavam ali cercando eles. Eles começaram, gente, levando esses navios que eles produziam, esses objetos, e eles começaram a ter contato com outros povos, né? E outros povos que eles transformaram em colônias. E essas colônias começaram a fornecer a matéria-prima que eles precisavam, porque é claro que o ouro não ia durar a vida inteira lá na região da Fenícia, porque era muito escasso, né? Muito pequena a região. Não tinha ouro para a vida toda, né? Então eles começaram a pegar ouro em outras regiões e lá nessas regiões onde eles pegavam esse ouro, eles começaram a cobrar impostos desses povos que eles passaram a colonizar. Eles começaram a dinamizar a sua economia a partir daí, né? No momento em que eles começaram a estender a sua colonização por toda essa região. Novamente aquele mapa que eu mostrei para vocês, né? As rotas que eles faziam. Nessa tabelazinha, essa legendazinha aqui, a gente vê aqui a Fenícia, né? Que é aquela parte laranja ali que eu falei. E essa parte roxa ou lilás, né? Lilás, né? A colonização fenícia. Em toda a costa da África, aqui a costa norte da África, uma parte ali da Espanha, né? Portugal, Espanha, acho que é só Espanha, né? Parte da Espanha, essas ilhas da Sardenha, essas ilhas aqui, Baleares, né? A ilha da Sicília. Então, foi uma colonização muito grande, né, gente? Colonização aqui até o estreito, ó. O estreito de Gibraltar, né? A gente conhece esse estreito aqui. Olha aí, onde tem Cádiz e Macala. Esse estreito aqui, gente, é o estreito de Gibraltar, que é o encontro da Europa com a África, né? Aí tem um canalzinho bem estreitinho aí que passa desse mar aqui, que você tá vendo a Sardenha, a Córcega, a Sicília aqui, isso aqui é o mar Mediterrâneo. Esse outro lado aqui, que a gente não vê, esse mar aqui desse lado, é o mar é o Oceano Atlântico, né? O grande mar, o mar tenebroso, né? Chamar de grande mar, gran mar ou mar tenebroso, que era o grande mar, que é o Oceano Atlântico. Então, voltando aqui, as cidades e estados fenícios, né? E as colônias. A cidade dos fenícios, gente, elas, como toda cidade-estado, né? Ela é uma cidade que representa um estado. Cada cidade é um estado. Professor, mas como é que funciona isso? Estado porque cada qual tem a sua lei. Cada qual tem o seu Deus, cada qual tem o seu rei, né? Para cada cidade tinha um rei. Cada cidade fazia as suas conquistas, né? Era a Fenícia toda, né? Tinha ali a Fenícia, a cidade de Bíblia, a cidade de Tiro, a cidade de Sidom. Eram cidades fenícias porque falava esse idioma que somente eles falavam. Então eles eram fenícios, mas as cidades cada qual tinha um rei. Não era separado, era tudo junto, mas cada cidade tinha um rei, cada cidade tinha as suas normas, as suas regras, né, os seus costumes, os seus deuses. Começaram a colonizar, que essas cidades crescessem bastante, né? No final
segundo milênio antes de Cristo, com o aumento do comércio de artefatos e metais, a atividade comercial marítima dos fenícios aumentou consideravelmente. Gente, eles tinham uma capacidade, uma inteligência de produção de materiais de madeira, como navios, por exemplo, né? Casas, né? Cobertas de casas, forros de casa, piso de casa feito na madeira, que muitos reis dessa época se admiravam tanto com o trabalho desses engenheiros, né? Esses especialistas em produção de artefatos, de móveis, de barcos feitos de madeira de cedro, que eles começaram a convidar esses caras para ir lá fazer para eles. Por exemplo, o rei Salomão foi um, né? O rei Salomão mandou chamar os engenheiros fenícios para produzir o famoso Templo de Salomão, né? Foi feito pelos engenheiros fenícios. Gente, o interessante deles é que eles produziam as cobertas das casas, dos templos, né? Só na madeira encaixada. Eles não batiam martelo com prego, não furavam a madeira, eles apenas encaixavam, né? Faziam ali os encaixes e ficavam espetacular, né? A Bíblia fala que quando os engenheiros estavam fazendo o templo de Salomão e também a casa de Salomão, né? Não se ouvia o batido do martelo, porque eles faziam a madeira toda encaixada, né? Gente, além disso, né? O cedro é uma madeira que libera um cheiro, né? Um perfume, né? Por isso que Salomão mandava fazer os quartos, né? Forrados de madeira de cedro, perfumada, né? Madeira perfumada. O templo todo forrado com madeira de cedro, revestido de ouro, né? De prata. Então era muito luxo, né? Esses engenheiros, eles as coisas deles. Gente, outra coisa assim muito legal, interessante, espetacular dos fenícios foi a escrita. Olha aí, o alfabeto fenício. Gente, a escrita já existia nessa época. Há muito tempo já se tinha notícias, né? A escrita sumeriana, a escrita babilônica, a escrita egípcia. Mas os fenícios fizeram uma coisa que nenhum outro povo conseguiu. Eles começaram a criar o alfabeto fonético. O que é o alfabeto fonético? É unir duas letras e formar uma sílaba. E essa sílaba ser de acordo com o som que a gente libera na boca. No nariz, na boca, né? O som nasal, o som oral, né? Eles começaram a inventar essas sílabas, que até hoje a gente utiliza. O alfabeto fenício foi a base do nosso alfabeto latino, né? Foi a base do alfabeto romano, né? Os egípcios também pegaram parte dessas ideias, né? Assim como também os gregos, quando chegou lá na Grécia, os gregos, para começar, porque o alfabeto fenício, gente, ele só tinha as letras consoantes, né? Como se fosse o B, C, D, F, G, H, J, K, L, M. Eles não tinham A, E, I, O, U. Eles não tinham essas vogais. Quando chegou na Grécia, os gregos colocaram essas vogais para completar, né? Então isso foi uma invenção espetacular. Olha, o alfabeto fenício tinha 22 sinais que representavam as consoantes. Ao serem usados para escrever, os sinais eram alinhados da direita para a esquerda. Olha aí, gente, da direita para a esquerda. O cara lê hoje da esquerda para a direita. Os fenícios, eles liam, escreviam da direita para a esquerda, o contrário, né? Terrível, né, gente? Ler assim, ninguém consegue, né? E a religião, professor? A religião fenícia. A religião fenícia também, gente, era uma religião interessante, né? Que ela era uma religião politeísta, né? Eles eram politeístas. O que é politeísta, prof? Quando o povo adora vários deuses, quando se tem vários deuses em um determinado local, em determinada sociedade, né? Para cada cidade tinha um casal de deuses, né? Que protegiam os moradores de cada cidade. Entendeu? Na Bíblia a gente encontra
muita informação, gente, sobre esse povo, entendeu? Gente, eu tô aqui com um problema de sinusite tão sério que eu respiro aqui fundo de 2 em 2 minutos. Eu estando perto de um médico aqui, ele vai dizer que eu tô com Covid. Mas não, é só sinusite mesmo. Bendito nariz aqui, entupido total. Então, a gente vai ver lá como é que a gente vai fazer uma tarefa. Certo, gente? Valeu.